Bom dia, gente! Vamos começar uma live prometida sobre síndrome do intestino irritável. Pois é, quem me acompanha aqui já sabe que é uma condição, é uma doença que eu tenho e nada como a gente passar na pele, entender do assunto e compartilhar dicas. Eu sei que tem muita gente que se identificou com o meu caso e a questão das doenças inflamatórias intestinais, elas assim são cada vez mais frequentes, tanto no consultório como nas pessoas que eu vou conhecendo por aqui. Então eu resolvi compartilhar com vocês tudo que eu sei, tudo que eu estudo sobre doenças inflamatórias intestinais, tudo que eu venho aprendendo, tanto na teoria como na prática, né? Bom dia a todo mundo que tá entrando, Fernanda, Kátia. Eu tô com muitas pessoas, Marizilda, Rose, Nutri, Ideia, bom dia a todo mundo. Eu sou Juliana, sou nutricionista funcional, eu atendo na Clínica Equilíbrio Nutricional. E por que eu resolvi fazer uma live sobre isso? Primeiro, porque hoje, gente, doenças inflamatórias intestinais são cada vez mais comuns. Porém, ser uma doença comum não significa que é normal. Tem uma grande diferença nisso. Ser comum não é ser normal. Ser comum significa que acomete muita gente, mas não é normal. Eu descobri a minha síndrome do intestino irritável há mais ou menos uns 3 anos, tá? E aí, desde então, eu venho juntando toda a teoria que eu estudo, que eu aprendo, que eu faço, junto com a prática, né? E vou vendo os resultados. E desde então, muita gente no consultório me procura em relação a essas doenças inflamatórias intestinais. Lembrando que doença inflamatória intestinal, ela envolve colite ulcerativa, envolve doença de Crohn, envolve a SIBO, envolve a própria síndrome do intestino irritável. Então, assim, como descobrir, né? Antes de começar a falar pra vocês mais da síndrome, o que eu quero deixar claro é que eu resolvi fazer essa live não com o objetivo de falar aqui pra vocês o que tem que comer, o que não pode comer, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, qual suplemento é melhor, o que pode, o que não pode, quem toma, como toma, qual é a marca, o que você vai sair comprando. Não é nada disso. Meu objetivo aqui nessa live é dizer pra vocês que, diante de muitas mensagens que eu recebi, e mensagens de cada um contando a sua história, o que mais me chama a atenção é a maioria dos relatos que eu recebo aqui, as pessoas falando assim: nossa, eu convivo com isso já há 20 anos, eu convivo com essa questão, com esse incômodo intestinal há 5 anos, há 4 anos, há 10 anos, há 20 anos, nunca nada resolveu, nunca eu melhorei, eu vivo assim, todos os dias eu me sinto assim, eu convivo com isso. Gente, isso me dá uma preocupação absurda. Porque assim, vocês não podem se acomodar em se acostumar a viver doentes. Ainda mais quando a gente fala de inflamação intestinal. Como assim? Você tá há 10, 5, 4 anos convivendo com uma inflamação, um incômodo, uma coisa que você sabe que faz mal e não procurou resolver. Se você não resolveu, é porque fizeram um diagnóstico errado, ou porque fizeram o tratamento errado, ou porque você não seguiu certo o que te passaram. Vocês têm que procurar resolver. Gente, a doença inflamatória intestinal, se vocês deixarem aí levando, vocês ganham um câncer. Olha a Preta Gil. Olha aquele jornalista da Jovem Pan. Câncer intestinal. Hoje o câncer intestinal é um dos 3 tipos de câncer que mais acometem aqui no Brasil, mas é o que mais cresce, né? E por quê? Porque é o que a gente come. Então, o que eu quero falar pra vocês é assim: preste atenção, qualquer pessoa de vocês que tiverem algum incômodo intestinal, estufamento, distensão abdominal, diarreia, constipação, azia, refluxo, má digestão, não se acostumem com isso. Primeiro ponto, não se acostumem. Não fala assim, é normal, é porque eu bebi, é porque eu comi. Não. Uma coisa é você ficar pontualmente assim, outra coisa é você ficar toda hora assim, viver assim. Segundo, não saiam tomando remédio. Eu vou no gastro. Não, eu vou tomar omeprazol. Não, vou tomar enzima digestiva. Não, vou tomar Buscopan por causa da cólica. Não, vou tomar laxante
porque eu tô constipada. Gente, procurem um profissional. Eu não falo isso porque eu sou nutricionista, eu juro assim, juro por Deus. Eu não falo isso porque eu sou nutricionista. Procurem um profissional que tenha experiência nessa parte da saúde intestinal. Porque cada caso é um caso, gente. Cada história é uma história. A gente no consultório tem que investigar muita coisa para a gente conseguir indicar a alimentação certa, indicar o suplemento certo, fazer as orientações certas justamente para melhorar. Não adianta vocês ficarem pegando o que um fez, o que o outro fez, o que a amiga tomou. Cada um de vocês tem, primeiro, a genética e a hereditariedade conta muito na saúde intestinal. A gente tem que ver quem é cada um, o que tem na sua família. Tem histórico familiar de câncer, de doença inflamatória intestinal. Como que é sua rotina? Como que é sua alimentação? É pobre em fibra, é rica em fibra, é pobre em ultraprocessado, é rica em açúcar, é muito álcool, é pouco álcool. Então, assim, o objetivo aqui de eu falar para vocês é dar algumas diretrizes, mas fazer com que vocês procurem um profissional para cuidar da saúde intestinal de vocês. Não é uma brincadeira. É chato pra caramba. Quem sabe, quem tem, sabe o desconforto que é você acordar já com a barriga estufada, viver assim, ter que fazer restrição alimentar, ter que se privar de coisas. Isso acaba impactando na nossa vida social, na nossa vida familiar. Fala, Rico. Mãe, eu preciso tomar banho porque eu não fiz xixi. Eu tô trabalhando. Tem um monte de... Não. Então, gente, tudo que eu vou falar aqui pra vocês, eu quero que sirva como orientação, mas meu recado geral é: procurem um profissional e não se acomodem com esse desconforto. Então, o que é a síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável, hoje, ela é considerada como uma condição crônica. É uma disfunção, principalmente da comunicação intestino-cérebro. Então, quando está desajustada essa comunicação cérebro-intestino, a gente gera uma inflamação intestinal. Eu vivo aqui falando para vocês e mostrando, explicando o quanto é importante a gente cuidar daqui para isso aqui não sofrer, né? Então, assim, qual é o principal gatilho, né? A principal causa da síndrome do intestino irritável? É o estresse, né? E quando a gente fala o estresse, não imagine só aquela pessoa que é irritada, nervosa, que grita. O estresse às vezes pode ser silencioso. O estresse pode ser uma dor, pode ser uma depressão, pode ser uma angústia. É tudo aquilo que que gera aquele desbalanço, aquele desconforto emocional. E aí, as nossas emoções elas acontecem através dos nossos neurotransmissores, que é cérebro. E aí, quando a gente tem isso aqui desajustado, isso aqui desbalanceado, isso aqui tudo desregulado, quem acaba sofrendo é o nosso intestino. Não é só através da síndrome do intestino irritável, tá? A gente tem duas doenças autoimunes que são intestinais, que é a colite ulcerativa e a doença de Crohn. Essas duas são doenças autoimunes, que o seu corpo acaba produzindo anticorpos contra ele mesmo e pode gerar essas outras doenças. E a gente tem as doenças inflamatórias intestinais, que aí entra a síndrome do intestino irritável também, tá? Então, o gatilho principal da síndrome do intestino irritável é emocional. Principalmente é o emocional. Além disso, tem o mesmo peso o tipo de dieta, como que é a sua alimentação. E aí, nessa parte da dieta, nessa parte da alimentação, a gente tem que entender que alimentos que você tolera e que alimentos que você não tolera. Que alimentos que te geram uma inflamação e que de alimentos que não te geram. Você tem sensibilidade a algum alimento? Juliana, como que eu vou saber? Por isso que eu falo, você tem que procurar um profissional nutricionista para estar fazendo, primeiro assim, analisar como que é a sua dieta, a qualidade da sua dieta, o que você come de mais, o que você come de menos, né? Aí, avaliando a dieta, vamos fazer os testes de intolerâncias alimentares, de hipersensibilidades alimentares. A gente tem que tirar tudo aquilo que te inflama a nível intestinal, para a gente ajudar no tratamento da síndrome do intestino irritado. A gente sabe disso através de exames. Então a gente arruma uma dieta mais saudável. E na dieta do síndrome do intestino irritável, gente, não é só comer alimentos saudáveis. A gente tem que fazer a dieta Low Food Map, tá? O que é a dieta Low Food Map? Gente, é uma bíblia para ler e para falar. Não vou conseguir falar para vocês aqui. Mas a gente tem os alimentos que têm alto teor de FoodMap, médio e baixo teor de FoodMap.
FoodMap são fruto-oligosacarídeos, são carboidratos ricos em fibras fermentáveis. Eles são divididos em aqueles que têm baixos carboidratos fermentáveis, médio e alto. E na dieta Low FoodMap, o paciente tem que consumir aqueles que têm baixos carboidratos, baixo teor de fruto-oligosacarídeos de baixa fermentação, tá? Então a gente tem uma tabela, a gente tem hoje um manual, né? Tudo é com base em estudo, em protocolos, né? Não fica pegando tabelinha de internet, tem um monte de coisa aí furada, ultrapassada, certo? Por isso até que eu sempre vivo fazendo os cursos, todos os cursos de microbiota intestinal, de saúde intestinal, do Murilo, de modulação, eu já tenho os cursos de modulação intestinal, porque a gente estuda muito isso, né? Então, falando da parte alimentar, é a dieta Low FoodMap que tem que ser praticada, tá? Pra gente fazer o quê? Reduzir o máximo que a gente pode essa questão da inflamação intestinal. Eu estou falando dessa dieta no caso de síndrome do intestino irritável. Não tem nada a ver com celíaco, não tem nada a ver com Crohn. Entenderam? Ah, como que eu sei o que eu tenho? Você tem que procurar um profissional da área da saúde. Não é achando. Gente, distensão abdominal, que foi o que mais me relatam aqui. Distensão abdominal, diarreia, constipação, pode ser 1 milhão de coisas, tá? Pode ser uma coisa pontual, pode ser alergia alimentar, pode ser intolerância alimentar, pode ser uma SIBO, pode ser a síndrome do intestino irritável, pode ser uma doença de Crohn, pode ser uma colite ulcerativa, pode ser muita coisa, pode ser hipersensibilidades alimentares, intolerâncias alimentares. Então vocês têm que procurar um profissional para ir fazendo um diagnóstico por exclusão. E a gente tem ferramentas para isso, o nutricionista tem ferramentas para isso. E aí, no caso da síndrome do intestino irritável, a gente faz a dieta Low FoodMap, onde são retirados o que não pode entrar na dieta de quem tem essa síndrome. Carne vermelha não pode, leite e derivados não pode, álcool não pode, açúcar não pode, nem açúcar orgânico, nem mascavo, porque fermenta, é açúcar. Nada cru, nem alface, nem tomate, nem cenoura, nem beterraba, nada cru, porque o cru fermenta mais ainda. Castanhas, a gente tira também. Grãos, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, a gente tira também porque fermenta. Tem vários vegetais que nem brócolis não pode, couve-flor não pode, berinjela não pode, repolho não pode, os iogurtes não pode, queijos não pode, glúten não pode. É uma dieta chata, mas é possível. O que pode, Juliana? Aí tem lá na tabela, os de baixo teor de FoodMap, né? Low FoodMap. Então, abóbora, batata. De vegetais é chuchu, por isso que vocês vão me ver assim, vou viver de chuchu e abobrinha. Chuchu, abobrinha, selga, espinafre, chicória, abóbora, nem beterraba não. Que mais? São basicamente esses, espinafre e a selga. De vegetais são basicamente esses. Aí todos os tubérculos pode, então pode batata, pode mandioca, pode mandioquinha, inhame, cará, tá? De proteína, peixe, frango, ovo. Por isso que também a gente aposta muito. Nossa, ainda bem que você entrou, Elizabeth, da Nutrify, porque eu vou falar agora de colágeno. Gente, colágeno extremamente importante pra gente refazer microbiota intestinal. E a Nutrify tem colágeno fantástico. Pra mim é uma das melhores empresas que tem colágeno. Nós nem fazendo propaganda, não é porque a Elizabeth tá aqui não. Mas a nossa microbiota, ela precisa de alimentos de fácil digestão, de rápida absorção, que já vem assim, ó, cortadinho, hidrolisado, pra hora que chegar lá, ó, não dá aquele trabalhão todo na digestão, de enzima, corta ali, degrada ali. Já a hora que cai na sua parede intestinal já é absorvido. E o colágeno, além de melhorar, para refazer todo esse tecido da microbiota intestinal, o colágeno ajuda muito a gente suprir as nossas necessidades proteicas, porque senão fica muito difícil, né? Principalmente nos lanches intermediários. O whey a gente tira, proteína vegana nem pensar porque fermenta demais. Então, por isso que, graças a Deus, entrou o colágeno, tá? Então, basicamente, a dieta Low FoodMap, façam a dieta Low FoodMap com orientação. Porque quando eu pesquiso aqui, quando eu vou pesquisar, tem um monte de tabela de dieta Low FoodMap, porcaria na internet, que
que não tem nada a ver com nada. Tem aplicativos muito legais dos Estados Unidos que são pagos, são caros, mas eu uso muito, né? Até pra poder fazer, pesquisar tal, e medir teor de food map de alguns alimentos, para fazer receita tal, para alguns pacientes. Então, façam com orientação, né? Tem os de médio e tem os altos. Juliana, mas como que eu vou me alimentar? Por isso que você tem que procurar um nutricionista que vai fazer um cardápio pra você, baseado na sua rotina, no seu café da manhã. O que eu vou comer de manhã? Não posso pão, não posso queijo, não posso leite, não posso iogurte, não pode... Tem frutas que não podem. Então, manga é horrível, não pode. A banana pode. Eu não vou saber aqui de cabeça, gente. Nectarina não pode, uva não pode, fruta com casca não pode. Então, pra vocês verem que, assim, tem que seguir a risca. Porque senão a inflamação, ela não vai voltar 100%, tá? Tem que fazer com orientação pra você não ter deficiência nutricional. Não é sair cortando tudo. Aí você perde massa muscular, você perde vitaminas, você perde nutrientes, você perde... começa a ter má qualidade de vida, sem energia, sem humor, irritada, nervosa, o sono desregula, o intestino fica pior ainda. Então não saiam fazendo as coisas da cabeça de vocês, gente. Olha, pra quem não mora em São Paulo, eu também atendo online, me manda aqui uma mensagem. Tem que ser... Sabe por quê? Seria muito simples eu chegar aqui e falar assim, gente, vou mandar pra vocês aqui uma tabela de alimentos da dieta Low Food Map, o que pode e o que não pode. E também vou mandar aqui os suplementos, todos os suplementos que tem que tomar. Não é assim, porque não vai funcionar. Não vai funcionar você fazer essa dieta e não vai funcionar você tomar o suplemento que eu falar que são bons para síndrome de intestino irritável. Sabe por quê? Porque primeiro você tem que fechar um diagnóstico. O que você tem? Esse é o primeiro passo. Quando você... a gente já sabe o que você tem. É uma intolerância? É uma alergia? É uma hipersensibilidade? É uma colite ulcerativa? É uma doença de Crohn? É uma síndrome do intestino irritável? É uma SIBO? É uma disbiose intestinal, que é super, mega, ultra comum? A partir do momento que a gente sabe o que você tem, você só vai saber o que você tem quando você passar no nutricionista, num profissional que estuda isso, que sabe diagnosticar isso, a gente vai poder focar no seu problema. E focar no seu problema é saber exatamente que alimentos que vão poder entrar, que alimentos que vão ter que sair, que suplemento que eu vou ter que dar, que suplemento que eu não posso dar, como que eu vou organizar a sua vida. E não é pra sempre, gente. Olha, uma média, o tratamento dura mais ou menos uns 3 meses. Média, 3 meses. Tem pacientes que rapidinho a gente já consegue, o paciente já consegue se adaptar à dieta. Tem pacientes que demoram um pouco mais. A gente tem testes de intolerância para fazer, tem testes de microbiota intestinal, que é de fezes, pra gente saber exatamente que tipo de bactérias estão habitando a sua flora intestinal, o que a gente tem que colocar, o que a gente tem que tirar. Não é sair tomando probiótico, prebiótico, tomando fibra, tomando laxante, tomando enzimas digestivas. Isso não é bom para todo mundo. Enzimas digestivas não são bom para todo mundo. Prebiótico e probiótico eu não dou para todo mundo, porque não é para dar para todo mundo. Tem muito paciente que é contraindicado. No caso de inflamação intestinal, não se dá probiótico, porque você tem que desinflamar. Tudo que você sair comprando, tomando, com a parte intestinal inflamada, você não vai nem absorver, você vai piorar o seu quadro. Então, por isso que eu falo pra vocês, qual é o protocolo na síndrome intestino irritável? Você procurar um profissional pra ver se você tem isso mesmo. E como que a gente consegue descobrir isso no consultório? Então, eu primeiro faço uma avaliação de como que é a alimentação do paciente. Só por aí eu já sei se ele tem uma alimentação muito rica em processados e ultraprocessados, em glúten, farináceos, açúcar, leite derivados, álcool, corantes, laticínios. A gente já consegue falar, ele tem uma alimentação super inflamatória. Vamos ver como que tá a saúde intestinal dele. Então eu tenho lá todo um roteiro de sinais e sintomas, um rastreamento metabólico que eu faço para me avaliar como que está a evacuação do paciente. E evacuação não é ir ou não ir no banheiro, é quantas vezes, qual a consistência. A gente põe isso na escala de Bristol, que a gente chama, que é uma escala que a gente vê que o paciente relata qual é o formato das fezes dele dentro de uma escala que a gente tem, pra gente poder saber exatamente como está a saúde intestinal dele.
Depois desse rastreamento, a gente faz uma investigação da parte hereditária. Tem alguém na família que já teve ou tem alguma doença inflamatória intestinal? Já é um ponto positivo para a gente já ficar de olho. Quarto, vou precisar de fazer algum teste? Que teste que eu vou precisar fazer nesse paciente para me saber mais coisa ainda? Exames laboratoriais. Então eu preciso ver IgA, que mede imunoglobulina de mucosa, pra gente ver como que tá isso, junto com o PCR, junto com o hemograma, junto com ferritina, junto com o B12. Tem uma série de marcadores em exames laboratoriais que mostram pra gente, que dão pistas pra gente de inflamação. Fora os exames laboratoriais, a gente tem os exames de fezes, né? Então, da microbiota intestinal. O que eu vou pedir? Eu vou pedir intolerância? Eu vou pedir alergia? Eu vou pedir hipersensibilidade? Não, eu vou pedir exame mesmo da microbiota intestinal. Pra vocês verem que não tem um roteirinho pronto que a gente trata todo mundo igual. Por isso que o objetivo da live não é esse. Outra coisa, aí depois, com todas essas informações, vi como que é a alimentação do paciente, tem o teste, tem o exame laboratorial, avaliei sinais e sintomas. Aí sim eu consigo fechar um diagnóstico para falar assim, ó, tem ou não tem, é esse caminho que eu vou ir, é isso que eu vou implementar, isso pode, isso não pode, para me passar a dieta correta, a suplementação correta. Suplemento pode ser um veneno, como pode ser muito bom. A partir do momento, antes da gente entrar na suplementação, a gente tem que corrigir dieta, gente. Dieta. Não adianta, eu sei que o paciente fala assim, doutora Juliana, mas assim, nem um pouquinho eu vou poder comer, assim, nem no final de semana, um pedacinho de queijo, nem um pouquinho de leite, mas eu tomo assim, só um pouquinho de leite que eu ponho no meu café. Não pode. Não pode, não pode. Olha, tinha um último estudo que eu tava vendo no congresso da semana passada. Basta, quem precisa fazer dieta de exclusão de glúten, por N motivos, basta você dar uma mordida num pão que você já altera toda a sua microbiota intestinal. Então, quando a Nutri fala que não pode, segura aí por 3 meses, não pode ter contato, você vai andar pra trás, não vai resolver, não é porque a gente é chato, é porque a gente estuda. É porque a gente sabe, e porque a gente vê todos os... Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Das minhas semanas que eu recebo de paciente, 90% apresenta doença inflamatória intestinal. E é aquele caso assim, ou diarreia, ou constipação, distensão abdominal é número 1. Então é aquele paciente, um dos sinais clássicos da síndrome do intestino irritável, aquele paciente que acorda com a barriguinha mais fininha e ao longo do dia a barriga vai estufando. Esse é um dos sinais da síndrome do intestino irritável, né? Aí, até chegar num ponto que ele bebe água, a barriga cresce. Então já tá num grau de inflamação muito importante, né? Por isso que eu falo pra vocês, não se acostumem. Por isso que eu fiquei assim, eu fiquei muito chocada. Nossa, eu vou abaixar. Eu fiquei muito chocada quando eu recebi aqui as mensagens de muitas pessoas convivendo com esse tipo de doença, com esse desconforto há anos. Nossa, eu vivo com isso há 4 anos, há 5 anos. Eu recebi uma mensagem ontem de uma mulher que vive há 20 anos assim. Gente, não tem condição de viver assim. Não pode se acostumar. É a mesma coisa que tem problema pra dormir. Não, mas eu já durmo mal faz anos. Não, mas eu já durmo mal faz 10 anos, faz 5 anos. Uma coisa é ser normal, outra coisa é ser comum. É comum, mas não é normal. Vocês têm que procurar ajuda. Gente, vocês vejam casos clássicos aí. Preta Gil, câncer de intestino. O jornalista lá da Jovem Pan, o Emílio Surita, câncer de intestino. Então não é uma brincadeira. Você vê tomando só remédio, tomando só laxante. E a doença inflamatória intestinal, ela pode evoluir e evolui sim fácil para um câncer de intestino. Então, por isso, que vocês não podem ficar pegando o que um faz, o que o outro não faz, tira por conta, põe por conta, toma suplemento, toma... É muito comum assim, a Juliana, que prebiótico que é melhor? Que probiótico que é melhor? Não sei, eu não sei nem o que você tem, como que eu vou saber o que é melhor pra você? As condutas hoje, o tratamento, ele tem que ser muito personalizado, porque cada um é cada um. Eu já recebi paciente fazendo dieta de síndrome de Crohn e, na verdade, ele tinha colite ulcerativa. Eu recebo paciente fazendo tratamento de síndrome intestinal irritável, mas, na verdade, o que ele tinha era uma hipersensibilidade alimentar, que a gente resolveu.
Então, cada caso é um caso. Hoje, os profissionais da área da nutrição integrativa, da nutrição funcional, a gente tem, graças a Deus, cada vez mais ferramentas pra gente estar conseguindo ajudar vocês da melhor forma, de uma forma mais personalizada possível. Até porque eu não quero que vocês se assustem com o que eu falei aqui da dieta Low Food Map. É uma dieta chata, porém possível e tem que ser feita, tá? Porém, essas doenças inflamatórias intestinais, elas não mexem apenas com o intestino. Gente, isso reflete na nossa vida como um todo. Ó, eu mostrei pra vocês aí a minha foto de sexta-feira, não foi? Que foi o que mais chamou a atenção de todo mundo. Meu, eu fico irritada, eu não posso sair pra qualquer lugar. Como eu já sou acostumada, que nem ontem, final de semana, com a família, com os amigos, você tem que levar sua marmita. Se não tem, todo mundo comer hambúrguer. Eu posso comer pão? Eu posso comer carne? Não, não posso. Então eu tenho que aprender a carregar minha marmita. Não é por saúde. Gente, não é uma brincadeira. Você ter um órgão inflamado, se você não tratar, você acaba danificando célula. Célula danificada é um câncer. Então, eu quero ganhar isso? Não quero. Então, a gente tem que se cuidar. É pra sempre? A síndrome do intestino irritável, ela é crônica, não tem cura. Mas eu não vivo assim, ó. Tô até lembrando ontem, faz mais de 1 ano que eu não tinha tido uma crise dessa. E o que foi que me deu o gatilho, por exemplo, disso? Foi na semana passada, que eu tive um problema pessoal, meu filho menor teve que fazer uma cirurgia, e a gente como mãe pensa em como a gente fica, e aí me desenvolveu isso, né? Você já fica irritada antes, já fica nervosa antes, já fica tensa antes, você fica nervosa no dia, você fica nervosa depois que acaba. Então, e olha que vocês veem que eu me cuido, que eu como saudável, que eu não tomo álcool, que eu não como açúcar, que eu não como glúten, que eu não tomo leite de vaca, que eu faço exercício físico, que eu tento dormir, que eu suplemento. Pensa em quem não se cuida. Por isso que eu falo pra vocês que tem que se cuidar. Não esse protocolo de você mudar a alimentação, suplementação, é mais ou menos por uns 3 meses. Como que funciona depois? Depois a gente vai reintroduzindo aos poucos e devagar cada um daqueles alimentos. O alface, um pouquinho mais de outras frutas, das castanhas, mas é devagar. Depende, as respostas são muito individuais. Cada paciente tem uma resposta diferente, um tem uma resposta diferente do outro. Nunca mais vou poder comer queijo, não sei. Vamos ver como que você responde com a dieta. Vamos ver como o seu intestino responde, você introduzindo um pouquinho qual queijo, qual marca, tá? Então, síndrome do intestino irritável, dieta, Low Food Map, certo? Segundo ponto, chás. Gente, eu gosto muito de usar chá. Os chás, eles têm fitoquímicos, polifenóis, que ajudam a combater toda essa inflamação intestinal. Se vocês querem saber um remédio natural e potente, igual o omeprazol na vida, para gastrite, chá de espinheira santa. Pode anotar e pode tomar. Esse eu recomendo para todo mundo. Chá de espinheira santa resolve qualquer gastrite, qualquer úlcera. Folhinha mesmo. Eu gosto muito de usar para gastrite e úlcera, mas também na síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque ele diminui a acidez, né? A gente diminui a acidez, você diminui a inflamação também, você ajuda nisso. Gosto muito, nesses casos então, chá de espinheira santa eu gosto bastante, gengibre, erva doce e hortelã, são os chás que eu mais gosto. Mas o que você pode fazer? Vai fazendo um rodízio. Então, um dia você toma de espinheira santa, outro dia você pode juntar, eu tô juntando aqui que eu almocei pra vocês, erva doce com hortelã. No outro dia você faz gengibre com hortelã, gengibre com erva doce com espinheira santa. Mas tudo isso que eu tô falando pra vocês é folhinha natural. Então assim, ó, 1 litro de água para 4 colherzinhas de sopa da erva. Deixa ferver, abafa um pouquinho, coa e toma. Adoçantes, Juliana, não a café não pode nem pensar, hein, gente? Pelo amor de Deus, café é descafeinado. Excesso de café também gera desbiose intestinal, tá? Café, se for, é descafeinado. E adoçantes, olha, pra não falar que é nenhum, o que eu recomendo, eu já tô sem nenhum, é estévia. Oi, Ana Paula, sou de Rio das Ostras. Nossa, onde fica Rio das Ostras? São Paulo? Não sei onde fica. Adoçantes, estévia, tudo que é poliol, nem cheirar.
Então, xilitol, sorbitol, eritritol, maltitol, nada disso. E tomem cuidado com produtos que vocês comem. Barrinha, biscoitinho, bolachinha, tudo tem poliol, tá? Tem maltitol, tem sorbitol, tem eritritol, tem xilitol, nada disso. O poliol é super fermentativo. Chiclete, tudo com poliol, não pode, tá? Então, adoçantes, Rio de Janeiro, ai que legal. Adoçantes que eu gosto, stevia, talmatina, e tem um adoçante que eu já mostrei aqui pra vocês, que chama Mon Sugar. Ele faz um mix de adoçantes Low Food Map. Não é barato, caro pra caramba, mas eu vou fazer uma receita. Tá? Gente, mesmo quando eu não tô na crise da síndrome do intestino irritável, eu procuro não usar poliol. Eu procuro não é porque você saiu da crise ou você melhorou sua desbiose, porque você está bem, que você vai voltar a comer queijo todo dia, leite todo dia, iogurte todo dia. Por isso que eu tenho pavor de ver esse pessoal tomando Iopró toda hora, 10 mil iogurtes todo dia, porque iogurte com whey, põe cottage, põe requeijão, põe queijo, tapioca com queijo, queijo de manhã, queijo à tarde, iogurte com proteína à noite. Meu, toma cuidado, a alimentação tem que ser rodiziada. Por isso que gera tanta hipersensibilidade, por isso que gera tanta alergia alimentar. Pelo excesso no consumo. Você, que não tá com uma microbiota preparada, saudável, equilibrada, para receber todos esses alimentos que são mais fermentativos, que são mais difíceis de digestão, e você ficar colocando isso na sua microbiota intestinal todos os dias, é o que gera a disbiose, a inflamação intestinal, a doença inflamatória, tá? Então assim, tava falando da alimentação, dieta Low Food Map, falei dos chás que eu gosto muito, chá de espinheira santa, chá de erva doce, chá de hortelã, chá de gengibre, tudo folhinha natural. Isso aí cada dia você vai tomando um. Suplemento, tá? Vou dar o básico do básico, porque cada um eu uso uma coisa. O que eu gosto é o Digelive, que tem cápsula em sachê. Vou tirar uma foto depois, eu vou colocar nas minhas histórias pra vocês. Digelive antes das refeições. Ah, Juliana, quanto que eu tomo? Como que eu tomo? Não sei qual é o seu grau de inflamação, não sei qual é o seu grau de desbiose. Não sei. Por isso que eu tô falando que tem que procurar um profissional. Não tem receita de bolo. Gente, síndrome do intestino irritável, é isso que você vai fazer? É isso que você vai comer? É isso que você vai tomar? Não é assim. Não é receita de bolo. Senão todo mundo tinha os mesmos resultados e ninguém tinha todos os sintomas, tá? Então, eu uso pra mim, eu faço um manipulado, eu gosto do Bintestil, eu uso as enzimas digestivas, eu gosto do Digelive antes das refeições, e colágeno, é isso. Fora isso, foca na causa, Qual é a causa da sua inflamação intestinal? Qual que é a causa da sua doença inflamatória intestinal? Qual é a causa? É estresse, é má alimentação, uso contínuo de antibiótico, de medicamento, de droga, estresse, tudo isso, gente. Qualidade de sono influencia, estresse influencia, má alimentação influencia. O que eu falar agora? Tem muitos suplementos, muitos alimentos com corantes, e muitas vezes esses corantes têm a base poliol. Às vezes é uma coisa que você tá tomando todos os dias. Não tô tomando nada. Às vezes você comprou um colágeno, essas bendita gummy, eu não suporto essas balinhas de farmácia, que tem corante, que tem poliol, chiclete. Então pode ser tanta coisa, por isso que a gente tem que avaliar por isso que a gente fala, vai no consultório, o profissional, a gente que estuda muito isso, a gente já sabe que perguntas que a gente tem que fazer, que ferramentas que a gente tem que utilizar para saber exatamente qual que é a doença que o paciente tem. Se é uma doença autoimune, se é inflamatória, se é desbiose, cada um tem um padrão de sinal, padrão de sintoma, uma suplementação diferente, depende do que o paciente, da rotina alimentar dele, depende da idade dele, depende do histórico familiar. Histórico familiar conta muito. Normalmente, todas as pessoas que vocês sabem que são acometidas pelo câncer de intestino, histórico familiar conta bastante. Então, por isso, que quando eu decidi fazer a live pra vocês aqui, que eu quero mostrar pra vocês o que eu tô tomando, o que eu tô comendo, como que né? Que nem ontem, mostrei pra vocês, todo mundo tomando sorvete, eu com a minha marmitinha, vou na festa infantil, levo minha marmitinha. Pra mim não tem problema nenhum, sabe por quê? Quem tem essa doença inflamatória, é tão horroroso o sintoma, a gente fica tão mal, a gente se sente tão mal, isso impacta tanto na nossa vida todo dia, impacta no trabalho, impacta no relacionamento, impacta no seu humor, impacta no seu sono, impacta em tudo.
que a gente quer melhorar logo. A gente não quer ficar assim. Então, pra gente melhorar logo, a gente está disposta a qualquer sacrifício. Então, às vezes, passar vontade de alimentos vai ser temporário, né? Pensa que é por um bem. Pensa que quanto mais certinho você fizer, mais rápido a chance de você se recuperar, né? E aí, isso pra mim, quando eu passo por essas fases, nem gosto de falar muito, não choro. Como é muito ligada à parte emocional, parte de estresse, eu utilizo muito esses momentos como uma fase de resiliência, né? De parar e falar assim, poxa, onde que eu tô perdendo a mão, né? Em que situação da minha vida que eu tô perdendo a mão? Que caminho que eu vou tomar? Porque eu não quero mais me sentir assim. É muito ruim. Eu já tava com um tempão, mas assim, ontem a gente tava até conversando entre família e meu marido até falou uma coisa assim, que ele falou assim, Juliana, a gente tá praticamente no meio da nossa vida, a gente ainda vai passar por situações muito estressantes, porque ele viu que eu fiquei assim por causa de filho e tal. A gente vai passar talvez até por coisas muito piores. Se você não conseguir ter um autocontrole, você vai viver assim. E eles me acompanham e sabem o quanto é ruim, né? Quem tá do seu lado vê o quanto você sofre, fica mal, fica chateada, fica irritada, fica mal-humorada, né? E aí ele falou assim, você tem que procurar alguma coisa para aliviar esse seu estresse, mais do que exercício, mais do que você já faz. Então, quando a gente tá nessas fases assim, e quando você vai buscar um tratamento, você pode buscar o melhor nutricionista, fazer sua dieta certinho, tomar o suplemento certinho, fazer o seu exercício, modular seu sono, mas o gatilho é o estresse. Então, enquanto a gente não muda aqui, enquanto a gente não tenta procurar um caminho pra gente aliviar isso aqui, ó, a parte emocional, a parte neurológica, nenhum tratamento vai dar certo. Nenhum tratamento vai dar certo. E eu acredito muito no poder da mente. Eu tanto acredito no poder da mente que, olha só, minha mente ferrada ferrou com o meu intestino, né? Como com a maioria de vocês. Todas as mensagens que eu recebi por aqui, gente, todas tem a ver, contam uma parte emocional. Juliana, nossa, olha, eu perdi meu filho há 2 anos, desde lá eu descobri que eu tenho inflamação intestinal, que eu gero disbiose. Juliana, olha, faz 20 anos que aconteceu tal coisa na minha vida, e aí meu intestino nunca mais foi o mesmo. Juliana, olha, 5 anos que eu descobri tal doença, mexeu muito na minha vida, aí eu vivo com distensão, eu vivo com diarreia, meu intestino nunca tá bom. Então, assim, todas as histórias que eu recebo por aqui e no consultório, que se referem a essa doença inflamatória intestinal, seja ela qual for, desbiose, Crohn, colite, síndrome, tem ligação emocional. Então, é o que eu falo pra vocês, procurem um profissional de nutrição para primeiro descobrir o que você tem. Descobrindo o que você tem, quais das doenças que você tem. E ele vai saber qual exame, que tipo de exame, avaliar sinais e sintomas, investigar sua rotina alimentar, investigar seus exames laboratoriais para poder, descobrimos o que você tem. Se a gente descobriu o que você tem, então eu sei qual é a dieta que eu vou indicar para você. E aí dentro dessa dieta, ele vai fazer a dieta para a sua vida, dentro da sua rotina, dentro dos seus hábitos. Então assim, por dias, por semanas que eu vou ficar nessa coisa mais restritiva. Mas daqui a pouco, que nem, hoje é domingo. Vamos comer no restaurante? Vamos, dá pra comer? Dá. Eu peço lá meus legumes no vapor, que é isso que eu posso comer. Batata, chuchu, abobrinha, cenoura, é isso. E uma proteína. Um frango, um peixe, carne vermelha, nem pensar. Eu já não como. É isso. Então dá. Dá. Então não se sinta perdida. Mas quem vai te dar esse norte, essa orientação e essa calma pra você seguir e ter a melhor resposta no seu tratamento é o nutricionista. Não fiquem pegando coisas, informações por aqui. Eu vim aqui, não foi pra falar pra vocês fazerem tudo que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo é pra mim. O que eu tô comendo é pra mim, Juliana. Os suplementos que eu tô tomando é pro meu caso, pra minha síndrome do intestino irritável. E tem outros tantos, que nem síndrome do intestino irritável, tem muita gente que tem cólica, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem náusea, tem gente que tem vômito. Eu não tenho nada disso. Então, por isso que o meu caso é um caso, outro caso é outro caso. Eu fico com a barriga distendida. Eu não tenho alteração intestinal, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho enjoo, eu não tenho náusea. Graças a Deus eu não tenho nada disso. Eu não tenho dores. O que eu tenho é estufamento, que já é um incômodo. Imagina quem tem mais coisas. Tá explicado, minha desbiose emocional. Então, gente, todas as doenças inflamatórias têm fundo emocional.
Todas, Ana Paula, todas. Porque esse eixo aqui, ó, cérebro, intestino, é uma ligação direta. Então, todas as desordens emocionais, disbiose, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, colite ulcerativa, doença celíaca, síndrome do intestino irritado, SIBO, todas têm fundo emocional. Porque quando a gente altera aqui, às vezes as informações que a gente tem aqui, a gente manda para nossa parede intestinal. Então, quando aqui não tá bem, aqui também não vai estar bem. Nosso intestino, os enterócitos, a gente chama até de glândulas endócrinas, porque elas ajustam, modulam hormônios. A gente tem mais células no intestino do que no corpo inteiro. O intestino hoje é um órgão endócrino, porque ele secreta também hormônios, ele mexe nisso. Serotonina não é produzida no cérebro. Serotonina é produzida no intestino, 80%. Então, como que você vai viver bem, feliz, bem-humorada, em paz, tranquila, zen, se a sua serotonina, que é um dos neurotransmissores que ajudam nessa sensação, são produzidos pelo seu intestino e você vive com disbiose? Como que você vai viver bem, feliz, maravilhosa, sem ansiedade, dormindo bem, conseguindo seguir uma dieta? Como se você tem inflamação intestinal? Inclusive até para emagrecimento. Não consegue emagrecer quem tem disbiose intestinal. Não consigo fazer nenhum paciente emagrecer enquanto eu não corrijo disbiose intestinal. Porque tudo que eu vou dar para ele não vai absorver. E nem tudo que eu quero que ele sinta, que é saciedade, controle no apetite, melhorar a compulsão, ele não vai sentir. Porque ele está com disbiose intestinal. Os neurotransmissores não estão sendo produzidos em níveis ideais. Então percebam que cuidar da inflamação, cuidar da microbiota intestinal, é a gente voltar o nosso corpo pro eixo, voltar o nosso corpo a se reequilibrar, tá? Gente, olha, eu ficaria aqui 3, 4, 5, daria um curso sobre doença inflamatória intestinal, sobre síndrome do intestino irritável, tá? Então, resumindo o que eu falei pra vocês, eu vou deixar essa live aqui salva. Tem muitas perguntas que foram fazendo aqui, mas, gente, de verdade, olha, eu não consigo responder cada caso de vocês, se tá certo, se tá errado, se eu acho que você tem isso, se eu acho que você tem aquilo, tá? Então, assim, resumindo pra vocês, procurem um profissional pra fazer o diagnóstico certo. Será que dor abdominal cólica é disbiose? Pode ser sim. Pode ser isso, pode ser tanta coisa, mas pode ser tanta coisa. E pode ser desbiose. Desbiose é quando a gente tem um desequilíbrio de bactérias na nossa parede intestinal. É quando você tem muito mais bactérias ruins, né, do que as benéficas. E aí você precisa entrar numa simbiose, tá? Não é comum viver com desbiose. É normal, mas não é comum. É normal, mas não é comum. Procura um profissional. Foca na causa. Foca na causa. Foca na causa. Não fica tomando remédio, não fica tomando probiótico, não fica assim tomando enzimas digestivas por conta. Um dia você toma, outro dia não toma, porque o amigo tomou, porque eu li. Isso é melhor, isso é pior. Não é isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mas não é pra tomar o que eu estou tomando. Não é pra comer o que eu estou comendo. A única coisa que não tem contraindicação aqui é os chás. Chá de espinheira santa, chá de erva doce, chá de hortelã, chá de gengibre. Isso vocês podem tomar, porque mal não vai fazer. Quer dizer, gengibre eu nem posso, porque gengibre me dá uma super dor de cabeça, tá? Então, procurem um profissional para ver o que vocês têm. Tentem modular ao máximo, gente, parte de estresse, meditação, respiração, yoga, comportamento alimentar, mastiga sem falar. Quando a gente come, conversando, entra ar, entra o ar, você vai ter alteração do gastrointestinal. Entra o ar, você vai ter problema digestivo. Come tranquila, come sem falar, presta atenção. Mastiga devagar, mastiga cada alimento. Na síndrome do intestino irritado, não pode nada cru, é tudo cozido. E mesmo os cozidos a gente tem restrições. Não pode brócolis, couve-flor, repolho, berinjela, beterraba, repolho, tem um monte de couve, não pode nada disso. Tem um monte de frutas que também não pode, tá? Por isso, a importância de você procurar um nutricionista, para ele te ensinar qual é a dieta low food map certa para você, tá? Segundo, suplemento, procurem orientação. Terceiro, gente, tenham um comprometimento com a saúde de vocês, né? A gente se cuidar é a gente se querer bem. A gente se querer bem para poder cuidar, inclusive, de quem a gente ama, da nossa família, das pessoas que vivem à nossa volta, tá?
Eu vou mostrando pra vocês a evolução. Juliana, outra pergunta. Juliana, em quanto tempo a gente melhora? A resposta é muito individual. Eu comecei com isso na sexta, hoje é domingo. Eu tenho certeza que até sexta que vem eu já vou estar, sei lá, uns 40% melhor, né? Então depende. E mesmo quando eu melhorar, tem que ir reintroduzindo os alimentos aos poucos. Não se acostumem com esse negócio que vive anos assim, vive anos mal, tá? Então, procura um profissional para saber a dieta certa, o exame certo, o suplemento certo, tá? Eu espero ter colaborado aqui com as informações. Continue me mandando dúvidas, que todas que eu consigo, todas que eu posso responder, eu vou respondendo por aqui, tá? Tem muita coisa que é muito individual, gente, que eu não consigo ir respondendo por aqui, então me perdoe, mas tudo que eu puder ir dividindo com vocês aqui da minha rotina, do que eu tô comendo, suplementos, da água, dos chás, substituições, adoçantes, as farinhas e não sei o que, tudo produtos que eu acho que são legais, tá? Esse negócio de produtos, assim, eu compro o mínimo possível, porque, assim, produto sempre tem poliol, sempre vai ter alguma coisa com glúten, sempre vai ter alguma coisa com leite, sempre vai ter alguma coisa com fibra, que vai te distender ainda mais. Então, apostem em comida de verdade, descasque mais e desembale menos. Gente, bom domingo pra vocês. Muito obrigada por todas as mensagens de apoio, de força, de carinho. A gente fica chateada nessa fase, mas eu sempre vou tentar mentalizar o melhor, porque quando eu mentalizo o melhor, a resposta melhor também chega aqui, tá bom? Beijo pra vocês, bom domingo. E continue me mandando mensagens aqui, que tudo que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Tchau!